Gênese no lar, Evangelho no coração. Mais um encontro com o Senhor da vida. Momento de reflexão, de oração, de transcendência. Agradecemos, Senhor, o dom da vida, a oportunidade de estarmos reunidos em família, com amigos, para nos aproximarmos das leis divinas, estudando, assimilando e procurando motivação para implementar nas ações diárias. Seja bendito, meu Pai. Agradecemos a Jesus pelo amparo à família, aos amigos, que esse momento, aonde estivermos, possamos sentir a augusta, compassiva presença do Senhor Jesus e a espiritualidade que nos secunda desde antes de nos aportarmos na terra, acompanhando-nos agora diuturnamente, nos inspirando para o bom combate. Muito obrigado a todos, a você que está conosco, auxiliando esse projeto tão especial que a Casa de Kardec tem oferecido para os nossos corações. Se você gostar, se sentir acolhido, beneficiado, não pense duas vezes em compartilhar esse material com os corações amigos, pois se fez bem para você, quem sabe possa auxiliar aquele coração que tem sintonia, que tem afinidade com a doutrina espírita, independente das religiões, porque o nosso trabalho é um trabalho universal, focado no bem, na virtude, nos valores superiores. Então vamos lá, hoje com muita alegria, Gênese no lar, Evangelho no coração, completa a meta de 370 eventos. Olha que legal. E eu costumo brincar dizendo que os números trazem recados. E hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito interessante que está no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, como notas que corroboram com o estudo e iniciando todos os nossos encontros, no atual momento, o livro Gênese, A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, capítulo 18, atualmente estamos lidando com Kardec, que nos ensina em torno da teoria dos tempos são chegados. Sempre iniciamos o nosso encontro relembrando Jesus, que vem dialogar conosco, naquelas frases que chegam junto do coração. E hoje eu vou citar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, que assina Espírito de verdade, diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Que toque! Chorar com as lágrimas do Jardim das Oliveiras. Jesus conosco. E através do Espiritismo ele diz, com Kardec: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Regeneração, reparação, gerar nova vida, nova humanidade, nova era. Hoje, nós vamos trabalhar o item 22. Já caminhamos bastante, hein, pessoal? Parabéns! Esforço, vontade, nós estamos aí. Será que a gente vai chegar no final do livro? Pois bem, então vamos pedir a Deus que nos dê essa oportunidade, não é mesmo?
E com você aqui o ambiente fica muito melhor, não tenha dúvida. Kardec diz assim: a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento ao qual tenha chegado. Ideias humanitárias, de acordo com o grau de adiantamento a que tenha chegado. Então significa que cada passo em busca desse adiantamento, a humanidade desenvolve aspectos que vão dialogando com o objetivo que vamos alcançar, perfeição, a unidade divina. O Espiritismo, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se reencontrará com ela no mesmo terreno. Gente, essa frase é muito especial. Quer dizer, o objetivo do Espiritismo é alcançar a perfeição. Então ele está se desenvolvendo também, concorda? E objetivos de acordo com a fase, com o ciclo que ele vai desenvolvendo. E vai reencontrar com a humanidade no mesmo terreno. Então o Espiritismo é um elemento favorável que caminha junto com a humanidade para chegar nesse objetivo das conquistas humanitárias, com um diálogo espiritual, pois o Espiritismo traz os espíritos para perto da gente e leva a humanidade a pensar na vida imortal, como continuação. Saímos da Terra e prosseguimos na jornada espiritual e depois voltaremos à Terra. Os homens favoráveis ao progresso encontrarão nas ideias espíritas um poderoso recurso. E o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos plenamente dispostos a aceitá-lo. Diante dessa combinação de circunstâncias, o que poderá fazer quem quiser se colocar em seu caminho? Olha que beleza! Os espíritos plenamente dispostos a aceitá-lo. O Espiritismo dialoga com estes, porque são espíritos que já possuem um grau de maturidade para receber o seu contributo. Então é uma troca. Observe o que aconteceu com você. Um dia tu procurastes abrigo, instrução, remédio, pão. Levantastes o dedo e falaste: meu Deus, me ajude. E o Senhor abriu uma porta. E você adentrou. Então pedi e obtereis, o Senhor é a porta, aqueles que entrarem por mim entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Então há todo um contexto de reciprocidade, de solidariedade, de fraternidade, que abre as portas do conhecimento. Pegaram lá? Então você, eu, nós podemos, com muita alegria, dizer: obrigado, Senhor, pois já estamos nos candidatando a esse mundo novo, que o Espiritismo dialoga, antecipando muitas coisas para a gente. Mas ainda, eu repito, essa nova era em que a humanidade vai dando passos firmes na direção de um mundo melhor, é um processo que nós vamos construindo gradativamente. E dentro desse propósito de acionar a vontade para implementar virtudes, desenvolvendo conhecimento, intelecto, moral, pela chamada meritocracia, nós estamos
nos garantindo nessa nova era. Então a conquista até agora é muito importante. Por mais que a sua vida esteja difícil, levante as mãos para os céus, como afirmava antigamente o popular religioso, mas sob o ponto de vista figurado, temos que agradecer, porque quantas milhões de pessoas não puderam ainda, vivem a míngua de pão espiritual, de um diálogo elevado, de um incentivo eficiente para uma caminhada mais qualificada. Eles estão abandonados? Não. É porque cada um encontra de acordo com a procura. Então, quando adormecidos, eu não tenho tanta necessidade. Não é assim o corpo? Você entra no repouso, seu espírito desprende, mas seu corpo está ali, preparando-se para um novo dia. Quando você desperta, você naturalmente terá que atender o corpo, por exemplo, a alimentação. Para você utilizar o corpo nas atividades do dia a dia. Então é aquela questão, né, da lei, do uso, das necessidades, que eu quero dizer metaforicamente. Quando eu não sei, eu vou trabalhando dentro do que é possível. E naturalmente encontrando barreiras, dificuldades, que causam insegurança, problemas emocionais. Por isso é que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então os novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolher uma mensagem diferenciada, tem a ver com, repito, merecimento e a misericórdia. Porque não adianta oferecer para a humanidade uma alimentação qualificada se os homens embrutecidos não estão interessados em estudar o fenômeno. Não conseguem ainda valorizar o que está disponível. Então, qualquer coisa serve. Numa linguagem bem rasteira, eu encho o pandu e sigo em frente. Agora, à medida em que você percebe que não é qualquer alimentação que vai te dar longevidade, que vai te dar energia suficiente, você vai começar a estudar o que é aqui mais importante, o que vai me dar mais condições. Então, o texto do Kardec, que cada item a gente observa que ele oferece um bloco de ensinamentos. Um parágrafo pequeno que a gente costuma ler assim a toque de caixa, né? Quando a gente quer fazer sabe aquela leitura, estou doido para acabar o livro? Aí você passa, você atropela, pula. É igual quando nós começamos o Espiritismo. Primeira coisa que eu fiz, eu pulei logo a introdução, fui para a primeira questão, eu queria respostas. Aí depois eu fui entender que a abertura do Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado de Espiritismo. Eu não paro de ler até hoje. Ou seja, temos muito que aprender, e como Kardec bem coloca na própria introdução do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é uma ciência que a gente não aprende de uma forma abrupta. É necessário um método, persistência, coerência. Aí ele diz assim: um estudo sério é aquele que se dá por homens sérios. E a seriedade significa estarmos carrancudos, não é? Todo mundo. Não. O estudo sério, ele é caracterizado pela continuidade que se lhe dá. É uma expressão literal kardeciana. Então nós estamos juntos debatendo sobre o tema. Então a humanidade, à medida em que progride, ela vai criando condições para compreender o que o Espiritismo pode oferecer. Entenderam, gente? Porque senão a gente ficaria querendo departamentalizar o Espiritismo e colocá-lo numa galeria de salvador da pátria, do mundo. O Espiritismo não tem esse papel.
Não é o espiritismo que vai alavancar o progresso social da humanidade. O espiritismo é mais um elemento. Imagine o companheiro que vem numa lida na ciência, na filosofia, que já estudou religião e que hoje está sendo desafiado para colocar o evangelho em prática. Aí, de repente, ele se depara com Allan Kardec em algum lugar. Vai juntar, numa linguagem popular, fome com a vontade de comer. De repente, se torna um espírito que vai não só despertar, dar um salto, mas também favorecer para o progresso de muitos. Então, uma alma preparada. Estão de acordo? Agora, não necessariamente esse espírito vai ajudar uma comunidade com o espiritismo ensinando reencarnação, mediunidade. Não. O espiritismo se torna um elemento para ele ser uma pessoa que tem uma vida muito mais humanitária, mas humanitária no sentido de colocar o evangelho em ação fazendo luz. Aí ele sai por aí como um grande expoente e sem notoriedade. Vamos falar assim para ficar melhor? Que aí acaba as vaidades. Ele é aquele companheiro que sobe o morro, desce o morro, semeando paz, esperança. Então ele está cumprindo o dever. O dever que é descoberto a partir da consciência que vai se expandindo. O tema de hoje, dever e paixão. Será que a gente vai dar conta? Pois bem, o Evangelho propõe, então, que nos aproximemos de Jesus, pois fomos nós que pedimos, Senhor. E ele vai nos dizer, olha, a dica é, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Já ouviram essa expressão? Busca na memória aí. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Allan Kardec nos esclarece sobre esse assunto já no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E hoje eu vou trazer um texto para vocês e prometo não me alongar, gostaria de deixar como nota para você procurar e estudar em casa. Mas vou trazer na essência o que está disponibilizado nessa obra magnânima. O dever é o texto. Vamos descobrir a importância desse assunto? Espero que você esteja com o coração aberto e que a gente possa assumir responsabilidade lá no final. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever para que as profissões impõem. Então, o diálogo espírita é em torno do estudo das leis morais, certo? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Porque quando a gente muda o assunto, significa que nós estamos desviando. Desculpem o à parte, mas eu gostaria de responder a um ouvinte que me disse assim: Carlos Alberto, eu assisti uma palestra espírita que o companheiro, ele falou muito bem. Aí, num determinado momento, ele começou a falar de política. O que você tem a dizer? Aí, eu fiquei assim, engasgado, né? Falei assim, meu Deus, como é que eu vou responder esse companheiro? Porque cada um faz o que pode, não é mesmo? Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: observem o que é o dever retamente cumprido. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão, eu vou abrir aqui rápido, porque o dever me chama para tal, para trazer uma questão da obra espírita, que é a questão de número 625 no seu comentário.
quando fala que Jesus é o tipo mais perfeito. E ele diz o seguinte: se alguns dos que pretenderem instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então, observem, o estudo nosso, o dever, é para estudar as leis morais, as leis da alma, que estão esculpidas que são leis divinas, naturais, que estão esculpidas na consciência e na natureza. Então, nosso foco é estudar a lei divina. Fiz-me claro? Então, Kardec está dizendo, ou melhor, os espíritos, né? Estamos aqui diante do dever. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Então, o dever, simples questões da vida ou os atos. No que remonta o dever moral. Ficou claro? Eu pergunto para vocês. Então, o dever precisa ser estudado para a gente não confundir a tarefa. Continuando. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Puxa vida, Casalberto, eu acho que é melhor até parar a leitura. Não, calma. No final a gente vai ser consolado. Mas é difícil, portanto, por causa das atrações. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão as suas derrotas. Olha que extraordinário! Então, o dever moral não está sujeito nem à reprovação e nem a testemunhas, porque é uma questão íntima. Certo? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Certinho? Combinado? Todo mundo em paz? Vamos mandar um e-mail para agradecer Kardec e os espíritos? Significa que isso não é imposto de fora para dentro. O dever tem um diálogo extraordinário com o livre-arbítrio. Faz se quiser, certinho? Bom, o aguilhão da consciência. Quando fala aguilhão, você lembra do Paulo de Tarso, não é verdade? Quando Jesus disse, não recalcitreis contra o aguilhão. O que é o aguilhão? Aguilhão é aquele ferro, né? Aquele paramento que coloca no animal para ele não sair do trilho. Ele tem que seguir, porque senão ele se machuca. E o aguilhão aqui é da consciência. Guardião da probidade interior. Puxa vida, guardião é a consciência, probidade. O que significa probidade? Hashtag Google aí, hein? Mas pesquisa. O que significa probidade? O adverte e sustenta. Puxa vida. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Sofisma da paixão. Costuma ser mais forte do que o dever. O que é o sofisma da paixão? Essas horas eu lembro do Honório Abreu quando falava sobre a capacidade que adquirimos de sofisticar. Lembra do sofisma, né? Mas é para sofisticar. A gente cria um sistema tecnológico todo cheio de
para não cumprir o dever. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre, para cada um de nós ou de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. My God, hein? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então, observem, a dor é igual para todos, pequenos ou grandes. Agora eu vou reparar um erro. Eu comecei a mensagem falando que Kardec estava nos trazendo, e a mensagem Kardec realmente trouxe, mas ela é assinada por Lázaro. Por que eu, agora, no meio do texto, lembrei do Lázaro? É um dever de consciência. Porque o Lázaro é um campeão de equação. Texto do benfeitor Lázaro no Evangelho, você encontra várias dicas. E ele está aqui dizendo com muita clareza que nós sofremos pelas mesmas causas. Qual é a causa? Já parasse para pensar? Que nos faz sofrer? No final a gente tenta lembrar quais são. Mas vai anotando aí. De repente você pode nos ajudar trazendo aí uma lista. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. Bom, então o sofrimento tem a causa é a mesma, mas o bem, a causa não é a mesma. O que ele está dizendo? Esse Lázaro é confuso. Não, calma, a gente chega lá. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, olha que extraordinário. Confere à alma vigor necessário. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus.
tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça de seus próprios olhos. Gente, com todo respeito, e se você discordar, sem nenhum problema, tá bom? É a minha opinião. É uma das mais belas páginas de doutrina espírita, o dever. Observe que em cada parágrafo nós temos aqui N vertentes que se abrem. Se vocês me permitem, eu gostaria de enaltecer esses dois pontos que foram indicados na leitura dos parágrafos anteriores. A definir que a causa do sofrimento é a mesma. Qual é a causa principal? Qual que é a chaga da humanidade? Nós já ouvimos isso em doutrina espírita. É o egoísmo. É o interesse pessoal, em detrimento ao outro. Quando a gente fala em interesse pessoal, vamos ajustar a frase. Evoluir é um interesse nosso. O interesse pessoal, quando ele não dialoga com o interesse do outro, aí o papo está bem firmado no egoísmo. Que se dane o mundo, o que importa. Compreender? Então a causa é a mesma. Agora, quanto às virtudes, não são as mesmas. Sabe por quê? Porque vai se ampliando. Então o dever retamente cumprido, ele é pessoal. Ele não é o mesmo. Entenderam o que o Lázaro está propondo? Veja bem, você enxerga a vida com os seus olhos, não com o olhar do outro. E a maneira que percebemos dialoga com o despertar da consciência. A dizer o seguinte: eu e você estamos diante de uma praia. Nós vamos ver a mesma paisagem, de acordo? Olha a onda, olha o céu, sinta o vento, e aí vai. Mas a interpretação não é a mesma. Porque depende da luz. A luz que favorece você identificar os painéis. Eu não estou falando da luz física. Eu estou falando da luz que intermedia. A luz que você consegue gerar. Pegaram aí? A filosofia não é um assunto assim que seja simples. Filosofia dialoga com beleza. E você não discute beleza. Não é verdade? Eu lembro da minha avó. Posso usar uma palavra assim mais pesadinha? Vocês me permitem? Minha avó dizia assim: olha, tem uns que gostam dos olhos e outros da remela. A remela que é a palavra pesada que eu ia usar. Você ficou preocupado, não ficou? Pois é, tem uns que gostam da remela. E não adianta você dizer que é remela. Porque você vai remelar e a pessoa está melada, julgando que a remela é mel, que é pão. Compreenderam? Cada um consegue de acordo com suas possibilidades. Por isso, gente, quando a gente começa a estudar Evangelho, doutrina espírita, o assunto é inacabado. Não tem como. Por isso que a gente, quando interrompe, a gente fala assim: ah, que pena. Pelo menos eu sinto assim, né? Acabou. Porque a lei divina, ela é extraordinária. Porque ela está esculpida na natureza. Quando a gente abre, por exemplo, o Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1, intitulado Da Lei Divina Natural, nós vamos encontrar tantas dicas importantes, mas eu queria enaltecer hoje a importância para nós, agora, questão 646. Kardec perguntou assim aos espíritos:
O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? Há diferentes graus? Lembram que a gente estava falando da causa que é uma só? E agora a gente começou a falar que o mérito varia de pessoa para pessoa? Agora a pergunta é de circunstância para circunstância? O que os Espíritos responderam para Kardec? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Então, se vocês, vamos encerrar aqui daqui a pouquinho, abrir o Livro dos Espíritos e lerem a sequência dessas questões, vocês vão encontrar mais uma só, 641. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, o assunto sempre estará na discussão em torno da virtude, em resistir ao mal e a virtude em se esforçar pelo bem. Então, em nível espiritual, amigo, amiga, não dá para falar sobre lei de igualdade se não for a lei é igual para todos. Então, nós devemos nos posicionar igualitariamente perante a lei. E como você se coloca igualitariamente perante a lei? Você valorizando a lei, e para isso você precisa de estudar a lei, para que a sua atitude seja conforme a lei. Assim você será feliz. Você terá a capacidade de diminuir o sofrimento, os males do mundo. Compreenderam? Então não esqueçamos a importância de nos esforçarmos por cumprir o dever. O dever retamente cumprido traz para nós um estado de alma que não tem como você explicar. Não dá para teorizar. Porque, inclusive, você não terá testemunhas. Olha o que o Lázaro está dizendo. Você pode até dizer assim, amiga, eu estou tão feliz. Aí a gente entra em sintonia e fala assim, que bom. Mas esse que você compartilhou da sua alegria, ele não consegue entender o tamanho da sua alegria ou do seu sofrimento. Porque o sofrimento é de acordo com a não observância, o não praticar a lei divina. Então você pode se esforçar em querer compartilhar o seu sofrimento. E é bom que faça, quando você tem um coração que você confia, ou um terapeuta que vai te acolher. Põe para fora, conta, ajusta, perceba, valorize inclusive a dor. Não é ficar namorando com ela não, tá bom? Mas valoriza. Porque você está vivendo uma experiência e a experiência vai te trazer contributos extraordinários para que você prossiga a sua marcha. Amigo, amiga, Jesus disse no início do nosso encontro que veio ao mundo para nos socorrer. E eu vou encerrar o nosso encontro trazendo Paulo de Tarso, quando diz para nós em Gálatas 6:4: prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Prove a sua obra, ou seja, viva, se coloque no caminho para viver a experiência, sabendo que o preço que nós vamos pagar ele será de acordo com a nossa intenção.
com o nosso esforço de praticar o bem ou não. Estamos aqui agora, debaixo de muitos desafios, não tenhamos dúvida, os males do mundo, as decepções, as desilusões, a desigualdade, as pressões espirituais, a obsessão, as doenças, as desencarnações coletivas. São cenários que nós estamos assistindo com o coração muitas vezes partido. Vamos respirar, pausar, meditar. E vamos, em oração, pedir a Jesus as bênçãos do aceitar, o dom do discernir e a motivação para fazer luz. Com isso, estaremos atendendo os anseios da alma. A consciência deixa de ser aguilhão e passa a dialogar no campo das bem-aventuranças. Aí não tem cobrança, não tem culpa, não tem medo. Você sai todos os dias para trabalhar, para fazer. Custe o que custar. Com tempestade, como dizia o meu pai, chovendo, canivete, não importa. Saia e faça o bem. Ocupe sua mente com a evangelioterapia ocupacional. Não terás espaço para pensamentos negativos, para depressão, e nem para ficar ouvindo as vozes do além-túmulo que insistem em impedir a sua marcha. Ouça a voz adocicada, firme, amorosa do nosso Mestre Jesus, como agora que ele encerra o nosso encontro dizendo: Ide, porfiai pela porta estreita, pois largas são as da perdição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco sempre, para sempre. Lembremos disso, pois não há no mundo apoio mais extraordinário do que as vozes que representam Jesus e Ele, dialogando na intimidade do nosso coração, como um amigo de todas as horas. Que possamos festejar mais um Evangelho no coração. Muito obrigado à sua presença, ao seu apoio, que possamos continuar juntos na senda da ascensão com humildade, mas acima de tudo, com esperança, com fé, com alegria na alma, pois já fomos resgatados das trevas interiores e agora o Senhor nos convida para participar de um banquete, a celebração de uma nova era, de um novo homem, de uma nova humanidade que nasce, e o mundo será um só, regido pelo amor. Ave Cristo, tenham todos um dia de bênçãos. Obrigado.